Kiron e Naruto se aproximaram do gigantesco pavilhão de refeições ao ar livre que eles podiam ver e ouvir. Já estava cheio de todos os campistas. Naruto podia ouvir as pessoas conversando, rindo, arrotando e até alguns argumentos brincalhões. Então o Grover mencionou que eu ficaria na cabana da Hermes, disse ele, conversando com um centauro veterano. Está correto. É para onde vão todos os demideuses não reclamados, desde que Lord Hermes fica feliz em cuidar daqueles que não são reclamados, o que o torna um membro favorito e bem respeitado dos 12 atletas olímpicos. Veus, isso é bom da parte dele. Quanto tempo você tem que esperar para ser reivindicada? Kiron tinha um olhar sombrio em seu rosto. Bem, isso varia. Alguns são reivindicados imediatamente dentro de alguns dias, alguns talvez alguns meses, alguns anos, mas alguns infelizmente nunca são reivindicados. Infelizmente, nem todos os semideuses são reconhecidos por seus pais piedosos e são simplesmente esquecidos. Então por que eles os teriam se não iriam pelo menos reivindicá-los? Mostrar a eles que pelo menos se importam com eles. Bem, essa é uma pergunta que muitos querem responder, mas, na minha experiência, é melhor não perguntar. Os deuses podem ser muito temperamentais quando querem. Justo, Naruto disse. Os dois caíram em um rápido silêncio antes de Naruto fazer outra pergunta. Posso perguntar por que Era tem uma cabana honorária quando Lady Estia não? Pelo que ouvi sobre Estia é que ela é uma deusa favorita e agradável. Ela não deveria ter uma cabana em sua homenagem também? Naruto perguntou. Kiron suspirou. Bem, é realmente lamentável. Lady Estia já foi uma das 12 atletas olímpicas, mas quando Dionísio apareceu causou um alvoroço. Ela voluntariamente desistiu de sentar quando viu quão longe as coisas estavam começando a subir e evite que uma guerra aconteça. Mas, com o tempo, as pessoas começaram a esquecê-la. Até mesmo alguns de sua família raramente a notam atualmente. Isso é realmente muito triste. Naruto pensou. Ele sentiu algum tipo de conexão com Estia de uma forma estranha. Ele imaginou que talvez fosse porque os dois raramente eram vistos pelos outros e não eram realmente muito cuidadosos. Ele odiava que quando estivesse crescendo, pudesse imaginar como Estia viveria por mais de 3.000 anos. Eles chegaram ao pavilhão de refeições, mas, quando Naruto estava prestes a passar por cima de Kiron, colocou a mão no ombro dele e o olhou. O Senhor de Naruto me falou sobre as dificuldades que o Jinchuriki teve que enfrentar e eu só quero que você saiba que não terá que enfrentar esse tipo de dificuldades aqui e o acampamento o recebe de braços abertos. Não sinta que você precisa se esconder das pessoas aqui. Se ou quando você decidir contar às pessoas sobre a raposa, saiba que, embora elas estejam um pouco cansadas de você, elas vão aceitá-lo. Todas sabem como é ser desprezada e todos consideramos amigos e família aqui. Portanto, saiba que quando você quiser contar a todos, nós o aceitaremos por quem você é. Ouvir Kiron lhe dizendo que ele seria aceito aqui fez Naruto se aproximar um pouco antes de limpar rapidamente uma lágrima de palha. Obrigado, Kiron. Você não sabe o quanto eu aprecio ouvir isso. Kiron deu um sorriso gentil antes que os dois continuassem entrando. Quando o Senhor deu a apresentar a todos, ele saberá que você é das nações elementais, mas manterá a raposa em segredo até que você queira contar a eles. Naruto assinou com a cabeça e os dois foram em direção a ele.
A primeira coisa que Naruto notou quando ele entrou foi quantos campistas havia. Deve ter havido cerca de 200, todos variando de idades diferentes. Todos eles se sentaram em mesas de piquenique de pedra específicas. Um deles era um mastro com um grande número de pessoas que estava começando a transbordar de pessoas. Outro fez Naruto corar quando viu que todas as pessoas sentadas à mesa eram incrivelmente bonitas. Todos eles tinham peles perfeitas e todos usavam maquiagem, alguns mais do que outros. As meninas eram a definição de meninas femininas, mesmo os meninos. Em outra mesa, ele viu Annabeth sentada com um grupo que tinha características semelhantes a ela, os cabelos loiros e a pele bronzeada com olhos cinza. Ela o viu olhando para ele e deu-lhe um pequeno aceno que ele devolveu. Mas então ele notou que havia cerca de 4 mesas completamente desocupadas que para Naruto pareciam um completo desperdício. Ele sentiu que isso era como as cabines. Cada filho de um certo deus ou deusa vai para uma mesa específica. O superlotado tinha que ser a mesa Hermes. E adivinhou que muitos deles eram crianças que ainda não haviam sido reivindicadas. Ele então olhou ao redor para ver se conseguia encontrar a garota de cabelos negros, mas com todas as pessoas na sala e não reconhecendo o rosto corretamente, já que sua visão estava um pouco embaçada, ele lutou para encontrá-la. Quando eles entraram no tumulto, tudo pareceu parar e todos olharam para ele e começaram a sussurrar. Ei, é ele. Um dos dois que você sabe. Eu me pergunto se ele é um bom lutador. Ele deve ser. Se o que ouvimos estava certo, certo? Olhe aqueles bigodes no rosto dele. Ele parece tão fofo. Cacete. Naruto corou com os 2 últimos comentários, já que ele não estava exatamente acostumado a esse tipo de comentário sendo feito a ele. Luke, você poderia vir aqui por um segundo? Kiron chamou, o que fez um dos meninos da mesa apertada se aproximar. O garoto era muito mais velho que todos os outros que ele tinha visto até agora, por volta de 19 no máximo. Ele tinha cabelos loiros arenosos, olhos azuis claros com traços muito parecidos com os do peixe e um rosto pontudo. Mas a característica mais notável foi uma longa cicatriz branca que desceu por sua bochecha direita. Luke, este é Naruto Uzumaki, um dos novos campistas que chegaram ontem à noite. Vou deixá-lo com você, disse Kiron antes de trotar para onde o Sr. D estava sentado. Bem, é um prazer conhecê-lo, Naruto. Nome estranho, se você não se importa que eu diga. Parece meio japonês para um americano. Eu sou o Luke, filho de Hermes e o chefe da cabine de Hermes. Prazer em conhecê-lo, ele disse apertando a mão de Luke. Sim, eu entendo muito. Meu nome significa turbilhão e, se você procurar, não acredite no que alguém diz. Isso não significa bolo de peixe, ele disse, rindo de Luke. Vou tentar me lembrar disso, ele disse antes de levar Naruto para a mesa Hermes. Arrume espaço pessoal, ele disse, fazendo a mesa mudar um pouco quando Naruto sentou-se ao lado de Luke. Bem, bem-vindo ao acampamento Meio-Sangue. Temos que admitir que estamos todos bastante impressionados com sua ação com outro garoto na noite passada. Derrotar o Homem-Touro é uma grande conquista, especialmente para aqueles que não tiveram nenhum treinamento. Bem, eu não diria que não tive nenhum treinamento exatamente, mas descobri que um pouco de trabalho em equipe pode ir longe. É verdade, eu acho, Luke disse sem parecer convencido, mas Naruto deu de ombros. Parece que o Sr. D está prestes a falar.
O Senhor D levantou-se com certa relutância. Se a expressão que ele estava fazendo fosse uma indicação, ele estalou os nós dos dedos antes de ficar na frente de todos enquanto o pavilhão inteiro ficou quieto ao ouvir o que ele estava prestes a dizer. Tudo bem, pirralhos, ouçam, porque eu vou dizer isso apenas uma vez. Ele disse em um tom entediado. Como todos vocês sabem, tivemos 2 recém-chegados na noite passada. Um está conosco esta noite, enquanto o outro ainda está incisivo e está se curando. Tenho certeza de que todos vocês estão se perguntando se o boato sobre eles derrotando um minotauro era verdade. Estou aqui para esclarecer que é verdade. Isso fez com que muitos começassem a sussurrar antes que o Senhor lançasse um olhar que rapidamente os calou. Ele clicou no dedo e a caixa de sapatos contendo o chifre de minotauro de Naruto apareceu na frente dele. Naruto abriu e muitos ofegaram um pouco quando viram a buzina. Sabendo agora muito bem que era verdade, muitos na mesa Hermes ficaram maravilhados com isso. Enquanto Naruto podia ver que, em uma das outras mesas cheias de crianças grandes e corpulentas, eles estavam olhando para ele com um pouco de inveja nos olhos. Não se preocupe, Luke disse sussurrando para ele, essa é apenas a mesa de Ares. Eles provavelmente estão bravos por não terem chance de lutar contra ele. Ele disse, recebendo um aceno de Naruto antes que o Senhor D começasse a falar novamente. Quem se juntou a nós hoje à noite é Naruto Uzumaki, disse ele, o que fez muitos sussurrarem. Os sussurros eram um pouco estranhos, já que eles estavam dizendo se era o nome verdadeiro dele ou se o Senhor D estava apenas brincando com os nomes novamente. Como sempre, foi rapidamente esclarecido quando Luke se levantou e disse a eles que era seu nome verdadeiro. Naruto perguntou do que se tratava, mas Luke apenas assinou. De qualquer forma, o Senhor Uzumaki não é como os demideuses normais e é um pouco diferente de todos vocês, disse ele, fazendo todos olharem para ele com curiosidade. Por diferente, quero dizer que ele é de um mundo diferente. Isso imediatamente calou a boca de todos e todos começaram a ouvir atentamente. Muitas pessoas desconhecidas existem uma dimensão separada, um mundo alternativo, se você for conhecido como nações elementares. Lá, a paisagem é completamente diferente e eles têm sua própria história que remonta a milhares de anos, se não mais. Lá eles têm guerreiros conhecidos como shinobi ou, como todos podem conhecê-los, como ninjas. Eles fazem parte da sociedade cotidiana e os shinobi são mortais que podem realizar feitos incríveis usando uma energia conhecida como chakra. Isso permite que eles se dobrem. Os elementos são mestres do combate corpo a corpo e da arte da espada, entre outros. A sociedade é diferente daquela que todos vocês conhecem neste mundo. Naruto é o primeiro demideus shinobi a chegar a este campo e, portanto, recebê-lo de braços abertos. Senhor D disse secamente antes de se virar e sentar novamente. Pelos minutos seguintes, a sala inteira ficou em silêncio, já que todos os campistas estavam de olho em Naruto, que estava novamente começando a se mexer desconfortavelmente em seu assento. Muitos pareciam chocados, enquanto ele não podia deixar de notar que a mesa em que Annabeth estava sentada parecia que o Natal acabara de chegar mais cedo. Naruto, isso é verdade? Luke perguntou, expressando a pergunta que todos queriam respondida. Naruto apenas assinou com a cabeça, confirmando que tudo o que o Senhor D disse era verdade. Você acha que poderia nos mostrar um truque shinobi? Perguntou Luke.
Claro, ele disse levantando-se enquanto todos se viravam para dar uma boa olhada no que ele estava prestes a fazer. Ele rapidamente pensou no que fazer antes de decidir subir por um dos pilares de pedra. Ele aplicou o chakra antes de colocar um pé contra um dos pilares e começar a subir verticalmente imediatamente. Todos fizeram um pequeno suspiro. Olha isso! Ele é como o Homem-Aranha. Eu me pergunto o que mais ele poderia fazer. Ouvindo a outra última voz, Naruto pulou do teto e ficou na frente de todos. Eu também posso fazer isso, disse ele, fazendo um sinal rápido antes de irromper em uma nuvem de fumaça. Quando a fumaça limpou muitos suspiros e caiu de seus lugares, quando eles viram uma cópia do Senhor D em pé onde Naruto costumava estar, todos os campistas estavam indo e voltando entre o verdadeiro Senhor D e a cópia. O Senhor D examinou antes de concordar com a qualidade da cópia. Então Naruto fez outro sinal com a mão e voltou rapidamente. Quando ele voltou, foi imediatamente invadido pelos outros campistas, todos querendo fazer perguntas sobre seu mundo, como ele chegou ao mundo deles e que outros truques ele poderia fazer. Ele jurou que até ouviu alguns perguntarem se ele tinha uma namorada. Felizmente para ele, Kiron rapidamente chamou tudo de volta à ordem e todos voltaram aos seus lugares. Bem, agora que a apresentação está feita, todos podemos comer. Kiron então bateu os cascos e gritou para os deuses. Para os deuses todos gritaram, incluindo Naruto, antes de todos começarem a encher seus pratos. As ninfas de madeira saíram com mais travessas de comida que estavam cheias de uvas, maçãs, morangos, queijo, pão fresco, toda uma variedade de alimentos. Naruto olhou e teve que admitir que a comida parecia incrível, mas havia apenas algo faltando. Eu me pergunto se eles fazem ramen. Ele disse em voz alta, o que foi ouvido por uma das ninfas da floresta que passavam. Ela estalou os dedos e uma grande tigela de ramen cheia de macarrão e pedaços de porco apareceu na frente dele. Ele sentiu vontade de envolver a ninfa da madeira em um abraço e pedir que ela se casasse com ele, mas ele se acalmou e agradeceu-lhe agradavelmente, pelo que ela apreciou antes de dar a volta. Ele derramou um pouco do ramen em uma tigela menor e garantiu bastante carne de porco e macarrão. Ele estava prestes a comer quando Luke se levantou e fez sinal para que ele o seguisse. Antes de começarmos a comer, pegamos uma porção de nossa comida e a raspamos na panela sob o fogo, como uma oferenda a eles. Os deuses amam o cheiro de comida queimada, então oferecemos a eles um pouco de cada um de nós. Oh, ok. Um pouco estranho, mas eu não vou julgar, Naruto disse, dando uma pequena risada daqueles ao seu redor. Ele esperou pacientemente enquanto todo mundo pegava uma porção de comida na panela, fazia uma pequena oração antes de voltar ao seu lugar. Luke, que estava bem na frente dele, terminou sua oferta, deslizando alguns pedaços de maçã no pote antes que Naruto aparecesse para sua vez. Bem, eu nunca fiz algo assim antes, então aqui vai. Se você pode me ouvir, mãe, então esta oferta é para você. Se você for como eu, você vai gostar do cheiro de ramen. Aproveite, ele disse, enquanto despejei um pouco do ramen com alguns pedaços de macarrão e carne de porco junto. Ele se virou e estava prestes a sair antes de se lembrar de algo que Kiron e Grover disseram. Então ele rapidamente colocou um pouco mais na panela antes de sussurrar: isto é para você também, Ladestia. Só para mostrar que não foi esquecida.
O fogo embaixo da panela subitamente aumentou e tremulou intensamente, como se estivesse dizendo obrigado. Ele voltou para a mesa e sentou-se ao lado de Luke antes de cavar sua refeição. Durante a hora seguinte, ele falou e conversou preguiçosamente com Luke sobre o acampamento e brincou com dois dos irmãos de Luke, os gêmeos Travis e Connor. Os dois garotos gostaram de Naruto quando ele lhes disse que era um pouco extraordinário em brincadeira. Ele contou a eles sobre algumas das pegadinhas que ele fez em Yancy e a pintura infame no monumento Hokage. Quando os meninos ouviram como ele pintou um monumento gigante em plena luz do dia, mimada de laranja, os dois garotos começaram a rir e começaram a se curvar para Naruto. Até Luke e alguns outros garotos da Hermes deram uma risadinha pensando que eles não estavam brincando como os gêmeos, eles ainda eram filhos de Hermes, então apenas correram pelo sangue deles. Eventualmente, o jantar terminou e todos foram até o anfiteatro, onde os filhos de Apolo estavam cantando uma versão a capela de uma variedade de músicas. Ele olhou em volta e viu todos rindo e sorrindo com marshmallows na ponta de uma vareta em frente a uma grande fogueira, enquanto outros estavam brincando ou contando histórias uns aos outros. Era apenas o primeiro dia e Naruto já começava a se sentir em casa aqui. Ele sentiu uma presença sentada ao lado dele e olhou por cima e viu Annabeth sentada ao lado dele com estrelas nos olhos e um pequeno caderno e lápis na mão. Acho que você quer saber um pouco mais sobre o meu mundo. Ele disse fazendo-a balançar a cabeça como uma pessoa louca, o que o fez rir. Tudo bem então, Naruto disse quando começou a explicar para Annabeth o conceito de shinobi e por que eles existem. Que eles eram as forças militares para as aldeias escondidas e que podiam exercer uma energia conhecida como chakra. Quando ela perguntou se era chakra que ele costumava fazer aqueles feitos que fazia no pavilhão de jantar, Naruto assinou com a cabeça. Ele então passou a descrever as 5 nações principais que fizeram Annabeth começar a escrever e anotar coisas como uma louca, que cada um era diferente na paisagem, como a Terra do Vento era um deserto gigante, enquanto a Terra do Fogo era uma floresta gigante. Quando ele disse isso, algumas das ninfas da floresta e sátiros ouviram e olharam maravilhadas antes de mergulhar em um estado de sonho. Em cada vila, temos um líder que é conhecido como Kage. Na vila de onde eu sou, a vila escondida nas folhas de Konoha, temos o Hokage. O Hokage atual é o 5º Hokage Tsunade Senju. Ela também é membro do Sannin. O líder da sua aldeia é uma mulher. Ela disse um pouco surpresa, já que a maioria dos líderes de classe alta era normalmente homem, mas ouvir falar de uma mulher que era a líder e foi reconhecida como a mais forte da vila a surpreendeu um pouco. Recebeu um aceno de confirmação de Naruto. O que é um Sannin? Ela então perguntou, não reconhecendo a palavra. Ah, bem, os Sannin são títulos dados a um grupo de shinobi da Vila das Folhas. O grupo era uma equipe treinada pelo 3º Hokage Ruzen Sarutobi, e eles desempenharam um papel fundamental na Segunda Guerra Shinobi. Na Segunda Guerra, eles lutaram e conseguiu sobreviver contra um homem conhecido como Anjo, o Salamander. Ele foi reconhecido na época como o shinobi mais forte do mundo. Ao ver o quão fortes eles eram, ele os deixou viver por ter dado a ele uma boa luta antes de lhes dar o título de Sannin. Os 3 Sannin são Tsoande Senju, Jiraiya o Sábio Sapo e Orochimaru. Ele disse enquanto dizia o último nome com veneno em sua voz, que Annabeth também percebeu, mas deixou cair.
Isso é incrível, Annabeth murmurou, enquanto rabiscava em seu bloco de notas um mundo totalmente diferente. Uma civilização completamente diferente. É incrível, há muito o que aprender. Acho que você gosta de aprender, Naruto disse, o que fez Annabeth balançar a cabeça rapidamente. Eu adoro isso. Como filho de Atenas, espera-se que eu ame aprender. Principalmente ler. Atena. Como na deusa da sabedoria e da batalha, ele disse, recebendo um aceno de Annabeth fantástico. Obrigado. Você nunca sabe que ela também pode ser sua mãe olímpica desde que não foi reclamada. Bem, se eu for, acho que isso me tornaria seu irmão, disse ele, fazendo Annabeth sorrir antes que os dois pudessem continuar a conversa. A voz de Kiron soou através do anfiteatro, dizendo a todos que era hora de voltar para suas cabines. Quando todos se levantaram, Naruto estava prestes a se juntar a ele quando um pensamento rapidamente apareceu em sua cabeça. Ele bateu no ombro de Annabeth, chamando sua atenção. Annabeth, foi você quem encontrou Grover, Percy e eu com Kiron na noite passada, certo? Ele perguntou, recebendo um aceno de cabeça da garota. Você poderia me dizer quem era a outra garota? Ah, claro, a outra garota era Silena Beauregard. Ela é filha de Afrodite e aquela que ajudou você a voltar para o acampamento enquanto eu ajudei seu amigo Percy. Ela está logo ali, ela disse apontando para um grupo de garotas que estavam saindo do anfiteatro. Eles eram todos lindos, mas Annabeth apontou para o que estava no meio do grupo. A respiração de Naruto engatou ligeiramente quando a viu. Ela era de longe a mais deslumbrante do grupo e devia ser apenas um ano mais jovem do que ele, já que parecia ter a mesma idade. Seu cabelo negro como o corvo se misturava perfeitamente com o céu noturno, enquanto seus olhos azuis deslumbrantes pareciam brilhar. Sua pele era ligeiramente bronzeada, mas um pouco mais clara do que a pele bronzeada de Annabeth no geral. Naruto não conseguia tirar os olhos dela. A garota então olhou e ouviu olhando em sua direção, o que fez com que um toque de rosa aparecesse em seu rosto antes que ela desse um pequeno aceno para ele. Naruto acenou de volta, o que fez as garotas ao redor de Silena perceberem e começarem a rir da pequena ação antes que o grupo saísse do anfiteatro. Vamos, Naruto, ele ouviu quando dois pares de braços apareceram em seu ombro, que pertenciam a Konoha e Travis. Vamos voltar. Não queremos estar aqui quando aquelas arpias estiverem por perto, disseram, enquanto o conduziam para fora com os outros da cabana de Hermes. Ele acenou um tchau para Annabeth antes de partir. Demorou apenas alguns minutos antes de ele se encontrar do lado de fora da cabana Hermes. Não é muito, mas é o lar, disseram os gêmeos antes de levarem Naruto para dentro. Quando ele entrou, a primeira coisa que percebeu foi como era apertado. Todas as camas e beliches estavam ocupados e havia sacos de dormir espalhados por todo o quarto. Aqui está Naruto. Luke disse aparecendo na frente dele entregando um dorminhoco e alguns produtos de higiene. Pegue este lugar, ninguém o está usando, então você é bem-vindo, disse ele, apontando para um lugar próximo aos beliches nos quais Konoha e Travis dormiam. Assim que Naruto estava prestes a passar por cima, Luke deu um tapinha em seu ombro. Não se esqueça disso. Já que você faz parte deste acampamento agora, você é praticamente obrigado a ter isso, ele disse, enquanto entregava uma camisa laranja brilhante com as palavras acampamento meio sangue escritas em preto, junto com um colar de couro nu.
Todos nós temos o colar, disse ele, mostrando o colar que tinha 5 contas multicoloridas. Cada conta representa um verão em que estivemos no acampamento. A pequena marca ou gravura na conta mostra o que todos os conselheiros concordaram que foi o maior evento daquele verão. Naruto assinou com a cabeça em compreensão e olhou para o colar de Luke. Então, já que você tem 5 contas na sua, acho que você está aqui há 5 verões, certo? Ele disse recebendo um aceno de Luke. Isso mesmo. Embora alguns permaneçam aqui o ano todo devido ao seu cheiro ser forte o suficiente para atrair monstros, ou eles simplesmente não têm para onde ir. Annabeth e eu somos crianças o ano todo, então temos ficado aqui nos últimos 5 anos. Eu acho que você e Annabeth se conhecem muito bem. Então ele mencionou recebendo um aceno de Luke. Sim, nós chegamos aqui juntos. Acho que ela é como uma irmã mais nova para mim e nós passamos por muita coisa. Especialmente com Talia, ele disse sussurrando a última parte. Talia. Naruto disse para si mesmo. Ele se lembrou daquele nome da viagem de ônibus da Yancy Academy. Ele e Percy fizeram com que Grover mencionasse esse nome antes. Quem é essa Talia, se você não se importa de eu perguntar? Eu ouvi Grover mencionar esse nome antes. Quando Naruto perguntou, ele notou um olhar sombrio no rosto de Luke, enquanto seu cabelo cobria levemente os olhos e sua mão tremia levemente ao lado do corpo. Não é nada. Não é uma história que muitos gostem de falar, especialmente sobre mim, Grover e Annabeth. Vamos apenas dizer que deveria ter havido outra que chegou comigo, Annabeth, mas isso não aconteceu, disse ele quando Naruto pegou olhando pela janela e olhando para a grande árvore no topo da colina. Quando Naruto se virou, Luke estava do outro lado da sala, já que tanto Grover quanto Luke conheciam aquele nome, e Grover ficou triste com isso enquanto Luke estava com raiva. Ele adivinhou que essa pessoa Talia devia ser um amigo deles, como estavam conversando no passado. Ele imaginou que algo ruim devia ter acontecido com ela. Naruto balançou a cabeça com os pensamentos negativos e foi se lavar depois de escovar os dentes e lavar o rosto, vestiu um short e camiseta e voltou a dormir. Ele se certificou de que Konoha ou Travis não tivessem feito nada para que ele dormisse antes de se deitar e apenas olhar para o teto. Ilumine a todos, disse Luke, tocando antes que a luz se apagasse. Houve muitas boas noites, enquanto outros resmungam antes de Naruto fechar os olhos desafiadoramente. Era o melhor lugar para dormir, mas ele fez o que pôde antes de sucumbir rapidamente ao sono. Próximo dia. Naruto tinha acordado bem cedo, já que todos os outros na cabana ainda estavam dormindo. Então ele foi ao banheiro, se lavou, trocou de roupa e vestiu sua nova camiseta meio sangue antes de sair da cabana. O sol mal nascera, então a névoa da manhã ao redor do acampamento ainda estava lá. Ele viu algumas das ninfas da floresta indo em direção ao pavilhão de jantar. Sem dúvida elas estavam se preparando para o café da manhã. Alguns deles pareciam um pouco surpresos ao vê-lo, mas ele lhes deu um sorriso amigável e acenou, que alegremente retribuíram. Ele quebrou o pescoço e fez alguns alongamentos de aquecimento antes de sair pela manhã, correndo pelo acampamento e colocar o iPod nos ouvidos. Enquanto corria ao redor do acampamento, ele olhou ao redor e maravilhou-se com quão bonito parecia sob os primeiros raios do sol. Tudo parecia cintilar e brilhar, especialmente a grande cabana dourada. Ele rapidamente desviou o olhar quando temeu ficar cego de tanto olhar para ele.
A corrida ao redor do acampamento não demorou muito para ele terminar antes de parar na frente da casa grande. Ele duvidou que mais alguém estivesse acordado, mas ficou surpreso quando viu Kiron trotando em direção à casa grande com um olhar surpreso em seu rosto. É um pouco cedo para você acordar, Naruto. Não conseguiu dormir bem? Ele perguntou, mas Naruto balançou a cabeça. Não, acredite ou não, este é o horário habitual para eu acordar. Pensei em fazer um treinamento matinal antes do café da manhã. Kiron assentiu satisfeito ao ver a rapidez com que Naruto se adaptou ao acampamento. Bem, então vou deixar você. Lembre-se de quando a buzina chama o café da manhã estará pronto, disse ele antes de desaparecer lá dentro. Naruto assistiu o centauro sair antes de dar a volta no acampamento e entrar na grande arena que lhe disseram que a maioria ia para que eles pudessem treinar. Ele entrou e descobriu que o lugar era muito parecido com a arena dos exames Chunin. O campo de treinamento era uma grande forma oval com manequins de madeira plantados por toda parte. Havia um suporte de madeira em volta dele, onde as pessoas provavelmente poderiam assistir. Ele adivinhou que era usado para outros eventos, devido a quantos poderiam estar sentados nas arquibancadas. Bem, vamos começar, disse ele antes de chamar seu jutsu de clone das sombras patenteado, e 40 clones apareceram na frente dele antes de ele entrar em uma posição de luta. Tudo bem, os caras me procuram com tudo que você tem, ele disse fazendo um movimento com as mãos. Sim, chefe, todos eles saudaram antes de atacá-lo. 2 horas depois, Luke fez o seu caminho para a arena onde Kiron o enviou para recuperar Naruto, já que a buzina estava prestes a tocar a qualquer minuto. O loiro mais alto ficou surpreso ao ver que Naruto já havia acordado e saído para um pouco de treinamento matinal, o que o deixou um pouco impressionado com a dedicação. No entanto, quando ele entrou na arena e viu Naruto lutando por uma dúzia de cópias de si mesmo, sua mandíbula ficou ligeiramente aberta. Ele estava surpreso com as proezas que esses shinobi podiam fazer e assistir Naruto lutando corpo a corpo com todos eles vencer foi incrível. Luke percebeu então que Naruto pode ter acabado de se tornar um forte candidato ao semideus mais forte do campo. Quando Naruto venceu o último clone da terceira onda, ele viu Luke observando e achou que era hora de terminar o treinamento da manhã. Então ele limpou o suor da testa antes de se aproximar. Bom dia, ele disse enquanto ria do olhar amedrontado de Luke. Quão? Naruto bateu no nariz. Truque shinobi, ele disse antes que os dois saíssem. A partir de então, a manhã correu bem. Quando voltou para a cabana, Hermes tomou um banho rápido, livrando-se do suor e do cheiro que alcançou durante o treinamento. Ele também enxagou sua camisa laranja antes de secá-la com um jutsu de vento rápido que a fez ficar como nova. O café da manhã correu bem, exceto pela parte em que todos ouviram Luke perguntar sobre as cópias que ele fez. Isso trouxe outra sessão de coleta de informações de Annabeth, que tinha um bloco de notas novo em suas mãos. Ele contou a ela sobre a técnica antes de dizer a ela que contaria mais tarde, a qual concordou também. Depois do café da manhã, onde Naruto comeu o suficiente para 4 pessoas, ele foi com a cabana Hermes para uma aula de grego. Ele ficou surpreso quando descobriu que Annabeth era a professora, mas Konoha e Travis disseram que ela era melhor em falar grego desde que era filha de Atenas.
Quando a aula começou, Naruto ficou surpreso por poder entender tudo no livro grego e maravilhado por finalmente ser capaz de ler corretamente, o que fez com que muitos na sala rissem. Metade da razão pela qual ele odiava ler o passado era devido a não ser capaz de ler o texto dos livros, mas agora ele poderia apenas dar uma chance. Depois de uma lição interessante na qual Annabeth disse que ele se saiu bem pela primeira vez, quando dois saíram da sala de aula. Mas antes que os dois pudessem sair, Grover veio correndo até eles. Naruto, Kiron queria que eu soubesse que Percy está acordado e está na casa grande. Os olhos de Naruto se arregalaram um pouco antes que ele sorrisse e seguisse em direção à casa grande. Grover e Annabeth seguiram também. Quando ele chegou, viu que Percy estava sentado no mesmo lugar que ele estava no dia anterior, com Kiron agora de volta em sua cadeira de rodas. No entanto, o Sr. D não parecia muito feliz, pois seus olhos pareciam estar pegando fogo com mechas roxas saindo deles. O diretor do acampamento viu Naruto se aproximando e deu à loira um aceno rápido que Naruto fez de volta. Caramba, Percy, o que você fez para irritar o Sr. D? Ele perguntou, chegando sendo garoto de cabelos pretos e recebendo um pulo de surpresa de Percy, que arregalou os olhos quando viu sua amiga loira. Naruto, ele disse, pulando da cadeira para dar um abraço rápido no amigo. Graças a Deus você está bem. O que está acontecendo? Estou tão confuso. Acalme-se, Percy. Naruto disse, dando um tapinha no ombro de Percy. Eu sei que é muito para absorver, mas tudo o que Kiron e o Sr. D disseram é a verdade. Você quer dizer os deuses sendo reais e minha mãe sendo? Sim, é tudo real. Sinto muito por sua mãe, Percy, disse ele. Percy olhou para baixo, obviamente, tentando manter as lágrimas sob controle. Os outros tinham um olhar de simpatia, especialmente Grover, já que ele sentia que a culpa era dele e que ele deveria tê-los protegido melhor, enquanto o senhor parecia que realmente não se importava. Naruto viu Annabeth e decidiu mudar rapidamente de assunto. Percy, esta é Annabeth. Foi ela quem nos encontrou e trouxe você para o acampamento. Percy olhou para cima e Naruto pôde ver um pequeno tom de rosa aparecer no rosto de Percy, fazendo Naruto sorrir interiormente. Ficou em silêncio por alguns segundos quando Naruto viu os olhos cinza de Annabeth examinando Percy, como se ela estivesse tentando descobrir a melhor maneira de derrubá-lo. Você baba quando dorme, ela disse, terminando o silêncio, fazendo Percy encarar a falha e Naruto começar a rir de como ela era brusca. Grover e Kiron também riram enquanto Percy parecia que seu orgulho tinha acabado de dar um golpe. Desculpe, foi tudo que ele conseguiu dizer antes de decidir ficar quieto como Kiron, que agora pulava da cadeira de rodas, fazendo com que os olhos de Percy ficassem com os olhos esbugalhados. Venha, Percy, eu vou te levar em um tour pelo acampamento, ele disse enquanto Annabeth então corria junto com Grover. No entanto, Naruto decidiu que iria com Percy apenas para fazer o garoto se sentir melhor, e então ele tinha outro rosto familiar com ele. Kiron os levou pela mesma rota que Grover os levara no dia anterior. Naruto já tinha visto tudo e estava sonhando acordado ou assistindo os outros campistas passarem o dia. Ele ouviu quando Percy alegou ter visto algo mover a cortina da janela do sótão, mas Kiron rapidamente a reduziu a nada, o que Naruto achou um pouco suspeito, mas deixou por enquanto. Após cerca de meia hora de Percy fazendo pergunta após pergunta, eles finalmente chegaram às cabines.
Quando eles chegaram lá, Naruto olhou em volta e viu que uma garota alta e bem construída da idade dele estava olhando para Percy como se ele fosse carne fresca. Ela usava uma bandana vermelha na cabeça e tinha cabelos castanhos desgrenhados por cima da blusa laranja, usava uma jaqueta camuflada. A garota era magra, mas musculosa, muito mais musculoso do que todas as outras garotas que ele tinha visto por aqui, mas Naruto tinha que admitir que ela estava bonita. Ele pensou que ela devia ter sido uma das garotas mais rudes e caídas, que não tem medo de dar alguns socos e recebê-los de volta, se as poucas cicatrizes antigas em seus braços fossem alguma indicação. Ela estava do lado de fora da cabine vermelha com arame farpado no telhado. Se Naruto conseguia se lembrar do que Grover disse a ele outro dia, era a cabana de Ares, tornando aquela garota uma filha de Ares. Aí é aqui que você vai ficar até ser reivindicado, Kiron, disse enquanto guiava Percy em direção à cabana de Hermes. Naruto estava prestes a seguir antes que ele visse os estábulos um pouco longe e decidiu ir dar uma olhada. Estou indo embora, eu te vejo mais tarde, Percy, ele chamou, recebendo um aceno tímido de Percy. Percy sabia que não podia esperar que Naruto ficasse com ele o tempo todo e estava agradecido por ficar com ele até aqui. Enquanto Percy caminhava em direção à cabana Hermes, onde ele viu Annabeth estava esperando por ele, Kiron. Naruto caminhou até os estábulos. Os estábulos eram feitos de madeira de cor branca, embora um pouco da madeira tivesse começado a desbotar. Enquanto também havia uma mistura de tijolos e pedras, havia um pouco de feno e legumes espalhados por todo lugar. Embora parecesse mais limpo do que a maioria dos estábulos para os quais ele havia ido e que não eram tantos. Quando ele entrou, ficou surpreso ao ver uma longa fila de currais que abrigavam a criatura mais linda que ele tinha visto até hoje. Os Pegasus variam em cor de branco, marrom e cinza, suas asas dobradas em seus lados como a de um pássaro, mas eles parecem magníficos. Ele desceu a fila e parou em frente a um lindo Pegasus com pele e asas brancas como neve e tinha uma juba quase prateada no pescoço. Quando ele se aproximou da caneta, ela moveu a cabeça e olhou diretamente para ele, seus olhos castanhos fixos nos olhos de Safira. Naruto não tinha certeza, mas ele sentiu que o cavalo estava estudando, certificando-se de que ele não era uma ameaça e que não iria machucá-lo. Um pouco trêmulo, Naruto estendeu o braço em direção ao Pegasus e estendeu os dedos. O Pegasus não se moveu por cerca de meio minuto enquanto olhava para os dedos antes de trotar lentamente em sua direção. Naruto prendeu a respiração quando se aproximou até a cabeça do Pegasus. Agora roçar as pontas dos dedos leve e cuidadosamente. Ele colocou a palma da mão na cabeça do Pegasus e acariciou suavemente o animal. O Pegasus obviamente gostou da sensação, já que relinchou um pouco e tinha uma aparência quase pacífica em seu rosto e olhos. Naruto estava surpreso com quão confortável o animal se sentia. A cabeça de Naruto girar e os olhos arregalarem um pouco quando ninguém menos que a garota com quem ele estava tentando conversar o dia todo estava ali olhando para ele, e o Pegasus com um pequeno sorriso na cara dela. Ela se aproximou e deu um tapinha no pescoço do Pegasus. Sim, ela é. Ela é bem possível o animal mais incrível que eu já vi. Naruto triste ao concordar com Silena. Estou surpresa que ela tenha gostado de você tão rapidamente. Levei algumas semanas antes que ela se sentisse confortável em estar perto de mim. Acho que você tem jeito com os animais. Ela disse enquanto olhava para Naruto, que corou levemente com seu olhar.
Talvez. Acho que ela apenas reconhece que não sou uma ameaça para ela, ele disse, recebendo um aceno satisfeito de Silena. Eu sou Naruto, a propósito. Silena riu. Oh, eu sei quem você é. Você tem falado bastante sobre o acampamento, especialmente com sua pequena exibição ontem à noite. Sou Silena Beauregard, filha de Afrodite. Prazer em conhecê-lo, disse ele, estendendo a mão para a qual Silena rapidamente apertou junto com uma risadinha escapando de sua boca. Foi você quem me encontrou na colina naquela noite, não foi? Ele disse recebendo um aceno de confirmação de Silena. Eu só quero te agradecer por me ajudar. Eu estava completamente fora de mim com o Sr. Befkak me batendo no peito. De nada, ela disse educadamente, recebendo um pequeno toque de rosa em suas bochechas pelos agradecimentos. Naruto olhou para ela e viu que ela estava vestindo quase o mesmo do dia anterior, exceto que sua saia agora era azul claro e ela tinha sandálias de cor prata nos pés. Suas unhas e unhas dos pés eram de um azul claro para combinar com sua saia e seus olhos. Um pensamento estava passando pela cabeça de Naruto neste momento. As meninas da Vila das Folhas não têm nada nela. Ao mesmo tempo, Silena o olhava pelo canto dos olhos. Ela viu que a camisa do acampamento meio-sangue se ajustava perfeitamente a ele e emoldurava seu corpo esguio, mas musculoso, e ficou impressionada com o short longo preto que ele estava vestindo e as conversas pretas. Eu posso ver porque tantas das minhas irmãs já estão se apaixonando por ele. Ela pensou. Espero que ele não seja filho de Afrodite. Isso partiria muitos corações. Ambos então se pegaram olhando um ao outro sentados antes de rapidamente virar a cabeça, escondendo o rosa em suas bochechas antes que ambos soltassem uma risadinha. Naruto viu o colar em volta do pescoço e viu a conta de uma cor azul. Você está aqui há um ano, eu acho, por causa das contas, ele disse apontando para o colar dela. Sim, eu vim aqui no verão passado quando tinha 12 anos. Passei cerca de uma semana na cabana de Hermes antes de minha mãe me reivindicar. Quando a maioria das pessoas olha para mim, eles apenas veem essa linda garota que é filha de Afrodite, e isso tudo que eu faço é olhar no espelho e falar sobre roupas, amor e outras coisas. Então, tentei me ramificar a partir disso. Comecei uma aula de equitação de Pegasus, que descobri que me saí muito bem. Tenho certeza de que sou um dos melhores cavaleiros Pegasus no acampamento. Se você gosta, eu poderia ensiná-lo a andar em um, ela disse, colocando um fio de cabelo atrás da orelha um pouco nervosamente. Claro que eu realmente gostaria disso, Naruto disse de volta, gaguejando um pouco e causando um grande sorriso no rosto de Silena. O Pegasus estava olhando entre os dois, e se Naruto não soubesse melhor, ele poderia jurar que ela estava sorrindo. No entanto, antes que os dois pudessem falar mais, uma explosão que soou como uma pequena explosão soou no ar. Naruto e Silena se entreolharam antes de saírem dos estábulos para ver qual era a comoção.